Olá, prezados colaboradores. Em primeiro lugar, nós queremos agradecer pela manifestação de interesse em participar desse projeto, dessa ideia da professora Socorro Cláudia, de construção de uma unidade didática. Então, ao longo dessa exposição, nós vamos entender um pouco mais sobre a proposta, sobre o que é essa unidade didática, e depois da exposição, né, se ainda restar alguma dúvida, vocês podem entrar em contato pelo grupo e lá a gente vai esclarecendo todas as dúvidas, tá bom? Então vamos lá. Então, como já está anunciado aqui, não é a construção de um artigo, é uma unidade didática. Então nós queremos ao final das produções compilar tudo isso num e-book e transformar essa publicação em um produto didático, em um livro didático destinado a estudantes de letras da graduação. A primeira coisa que tem que ficar muito explícita é o objetivo. Então, apresentada a temática, a gente até colocou aí como exemplo, né, os autores deverão definir os objetivos da unidade didática e este deve vir exposto após o título do capítulo, conforme o exemplo a seguir. Então, aqui, português brasileiro e português europeu. Duas faces de uma mesma moeda. Digo, duas faces de uma mesma moeda, o objetivo, discutir a dimensão estrutural e política do português brasileiro e do português europeu como línguas diferentes ou não. Então, apresentado o título da unidade didática, vocês veem que essa construção do título é uma construção criativa e reveladora do que é a unidade didática. Quando a gente lê o título da unidade didática, a gente entende do que essa unidade didática vai tratar. Em seguida, já apresenta o objetivo. O que é que essa unidade didática vai, de fato, ao final do trabalho com a unidade didática, o aluno será capaz de quê? Então, nesse caso, discutir sobre a dimensão cultural e política do português brasileiro e do português europeu como línguas diferentes ou não. Essa unidade didática, ela deve ser pensada para 2 horas aula. A unidade didática deve ser elaborada para 2 horas aula, explorando uma temática sob a ótica da política linguística. Então, você vai relacionar a sua temática. Aqui nós temos vários exemplos de pessoas que vão construir unidades didáticas sobre língua brasileira de sinais, por exemplo. Então, vai tentar relacionar isso à política linguística. E aí, língua brasileira de sinais é um universo de coisas, né? Então, vai afunilar. Por exemplo, vai falar sobre aquela discussão se língua brasileira de sinais, se Libras é uma língua, é linguagem, se é mímica. Então, vai apresentar aí, vai justificar por que é língua e vai aproximar essa discussão da política linguística, das discussões de política linguística. Então, pode estar intimamente relacionado à política linguística ou pode dialogar com a política linguística. E aí, como se trata de uma unidade didática, nós precisamos de uma linha pedagógica. O que é uma linha pedagógica? Seria o roteiro, seria a espinha dorsal dessa construção, dessa abordagem. Então, a gente traz como inspiração, tá? Porque a metodologia dialética tem uma dimensão muito maior. A gente traz como inspiração a metodologia dialética de Vasconcelos 92. Isso foi fruto de um trabalho dele, né, uma dissertação de mestrado, que inclusive está linkada no WhatsApp do grupo. Então, vocês podem ter acesso a esse material. Então, a gente fez uma adaptação. O primeiro momento da metodologia dialética, lá de Vasconcelos, é a síncrese, que nós chamamos aqui de ativação dos conhecimentos prévios. Consiste na mobilização dos conhecimentos prévios dos alunos sobre a temática. Sugestão mínimo de uma página. Como assim, mobilização de conhecimentos prévios? Vamos lá. Vamos imaginar, viralizou no Instagram um vídeo de uma moça que percebeu que algumas palavras, elas estão, o som dessas palavras provocado pela pronúncia dessas palavras tem ligação direta com o seu significado. Por exemplo, ela percebeu que crocante, a palavra crocante,
É uma palavra crocante, porque a palavra sussurro é uma palavra que sussurra. Mas esse vídeo viralizou não porque discutia uma questão linguística, porque estava discutindo aí o conceito lá de significado, de significante, de motivação, de arbitrariedade. Não tinha isso. Aí depois, então isso aí seria a ativação do conhecimento prévio, né? A discussão sobre esse vídeo. No segundo momento, que é a exploração do conhecimento, que Vasconcelos vai chamar de análise, é o aprofundamento da temática, tá? É o aprofundamento da temática a partir da apresentação do conceito teórico e exemplificações. É necessário que a temática dialogue de forma mais ou menos direta com a área de política linguística. Então vamos lá, vamos continuar com esse exemplo da moça que percebeu de forma intuitiva que algumas palavras têm relação direta com o som das palavras tem relação direta com o seu significado. Então, nessa parte aqui de explorando o conhecimento, é aqui o momento em que o professor vai apresentar os conceitos, vai trazer o conceito linguístico, vai trazer exemplos, vai discutir, vai aprofundar o que o primeiro momento, a ativação dos conhecimentos prévios, já provocou. No terceiro momento, é a parte em que vai ser proposta uma atividade para que o aluno sistematize o conhecimento. Vasconcelos vai chamar essa terceira parte de síntese. Nós chamamos de sistematização do conhecimento. Então, é a sistematização do conhecimento pelo aluno. É nessa parte que os alunos serão desafiados por meio de atividades. Sugestão, 2 páginas. Vê só, eu usei até uma metáfora na reunião que a primeira parte seria a preparação do solo. A segunda parte seria plantar a semente e cuidar dela. E a terceira parte seria colher as flores ou colher os frutos. Então, esse conjunto, esse tripé, forma a nossa linha pedagógica, a nossa identidade pedagógica da unidade didática. Então, né, só recapitulando, o primeiro momento é a síncrese e ativação de conhecimentos prévios. Nesse momento, vai ser provocado, o aluno vai ser convidado a manifestar aquilo que ele já sabe em relação à temática que vai ser explorada, com conceitos, com a teoria, com mais exemplos, no segundo momento, que é a exploração do conhecimento mesmo, que é o aprofundamento, o conceito linguístico, a aproximação dessa temática com a política linguística. E no terceiro momento, o aluno é convidado a dar uma devolutiva do que mais significativo ficou dessa construção de conhecimento. E aí, algumas orientações. Para a exposição do conteúdo, os autores devem utilizar uma linguagem clara, porque é um material didático. A gente tem um público-alvo, que são os alunos de letras, e a gente não especifica se é letras em inglês, se é letras, porque são estudantes de letras. E apresentar exemplos retirados de diferentes fontes, como mídia, redes sociais, livros, dentre outras possibilidades. Essas fontes devem ser públicas e devem estar referenciadas. E aí surgiu uma discussão muito interessante na primeira reunião que nós tivemos, porque a depender da política das editoras, algumas editoras não aceitam determinadas imagens, determinados gêneros textuais, determinados exemplos. Então, sobre essa questão, nós vamos consultar a editora para onde a gente deseja destinar essa publicação, direcionar essa publicação, para saber como é a política deles em relação ao uso de imagens, ao uso de manchetes, de notícias, de tirinhas, né? Como é essa política da editora. Porque não é interessante nós forjarmos textos, porque não fica real, né? O ideal é que a gente trabalhe com materiais autênticos, ou seja, textos autênticos, gêneros textuais autênticos que não foram pensados, que não foram construídos especificamente para discutir um conceito, mas que nasceram de uma situação real de uso, de uma necessidade real. Então, sobre essa questão, sobre essa primeira observação, fiquem atentos, porque a gente vai depois trazer mais esclarecimentos, depois que a editora disser para a gente como é a política dela, tá? Em relação ao uso de imagens e tudo isso. As atividades devem focalizar
apenas o que foi abordado na análise. Então, lá no último, no aprofundamento, né? Então, lá no último momento, que é quando você propõe uma atividade para o aluno, essa atividade, ela precisa dialogar com o que foi discutido na unidade temática. É uma coisa muito óbvia, né? Porque ninguém vai cobrar uma atividade de uma coisa que não esteja relacionada, mas é sempre bom a gente relembrar. Porque é um fechamento, é uma síntese. O aluno vai sintetizar tudo o que foi visto. A unidade didática deve estar adequada para o público-alvo, que são alunos da graduação, de graduação em letras. E aí a gente vai ter, como a ideia é publicar em e-book, o e-book ele possibilita, né, o livro digital ele apresenta outras possibilidades, mais possibilidades. Por exemplo, nós vamos inserir links clicáveis. A gente vai ter uma seção de navegue e saiba mais. O que é essa seção? Essa seção de navegue e saiba mais. Essa seção é uma tese de doutorado, é uma dissertação de mestrado, é uma entrevista, é um vídeo que você achou interessante. Tudo que você acha interessante como leitura complementar, como material complementar, para que o aluno possa aprofundar o conteúdo, tá? Então, lá no Navegue e Saiba Mais, nós vamos inserir esses links. Todos eles serão clicáveis, porque quando o aluno estiver lá com o seu e-book na mão, ele vai clicar no link e vai dar direto lá no vídeo, lá na tese, lá na dissertação, para aprofundar os conhecimentos. Com relação à formatação, a gente solicita que a unidade didática tenha entre 15 e 20 páginas. Os aspectos formais, letra Times New Roman, A4, espaçamento 3 centímetros superior e esquerda, 2 centímetros inferior e direita, parágrafo 1 centímetro, espaçamento entre linhas, 1,5 e demais exigências da ABNT. Tá? Uma vez que depois esse material vai ser compilado, né, depois da revisão, e ele vai ser diagramado no e-book. As imagens, voltamos para a história das imagens. As imagens utilizadas devem ter uma ótima visualização e um tamanho visual adequado. Por exemplo, se a imagem fica bem em metade da folha, ela não precisa ocupar a folha inteira. E aí algumas datas importantes. Essas datas elas já foram negociadas depois da nossa primeira reunião. Então, o prazo já foi estendido aqui na nossa primeira reunião. A primeira versão está marcada para entregar na última semana de janeiro e a gente vai dar uma devolutiva no início de março. Ou até antes, né? A depender da nossa avaliação em relação ao material. E aí, a gente traz aqui uma ideia, uma proposta de fazermos uma pilotagem disso no primeiro semestre. Como é que vai ser feita essa pilotagem? Antes de nós publicarmos realmente e lançarmos esse material, esse e-book, esse material que vai contribuir aí com a prática de professores que querem trabalhar política linguística na graduação, nós pensamos em abrir aí uma semana, um evento de minicursos. Então, cada autor das unidades didáticas, cada autor será convidado a fazer uma oficina, um mini curso. Depois a gente vai pensar no formato disso. Mas a ideia é que antes que sejam publicadas as unidades didáticas, a gente vivencie com os alunos. Não é legal? Porque a gente vai ver o que funciona, o que não funciona. De repente, é uma oportunidade de nós avaliarmos a nossa própria produção em campo. Porque como é uma unidade didática, é muito importante, nós consideramos que é muito importante que ela seja vivenciada antes. E aí, só reforçando a nossa alegria em ter você aqui conosco, participando desse projeto, dessa proposta cheia de boas intenções, né? A nossa intenção maior é colaborar, de fato, com o estudo, a disseminação da política linguística. Essa área tão interessante e que na graduação a gente não tem, muitos alunos não têm contato, tá bom? Então, beijo, grande abraço e vocês podem ir tirando dúvidas lá no grupo que foi criado para esse fim. Tchau!